queridos irmãos e irmãs, está no ar o programa Palavra da Salvação. Hoje é quinta-feira da 32ª semana do Tempo Comum e vamos meditar na continuação ainda do capítulo 17 do Evangelho de São Lucas, hoje nos versículos 20 a 25. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Hoje, este Evangelho, queridos irmãos e irmãs, nos coloca diante da realidade que nós vivemos, dos últimos tempos, da última etapa da história da salvação inaugurada por Jesus. Os discípulos começam a perguntar a Jesus sobre quando virá o reino de Deus, ou seja, quando se estabelecerá aquilo que eles imaginavam como o reino de Deus, um reinado meramente humano, ainda que sinal e manifestação do poder de Deus. E Jesus lhes ensina dizendo: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus já está no meio de vós. De fato, em Jesus Cristo, o reino de Deus já se tornou presente. Em Jesus Cristo, no mistério da sua encarnação, no mistério da sua Páscoa, no mistério da sua palavra pregada, o reino de Deus já começou a acontecer no meio de nós. E o reino de Deus já está presente em germe, já está presente no seu início, já está presente na própria vida da igreja, que continua aquilo que foi a vida do próprio Cristo. Mas na segunda parte do Evangelho, Jesus fala de um tempo em que se procurará ver o dia do Filho do Homem e não se verá. Mas os discípulos não devem se preocupar, porque repentinamente ele voltará. E assim como um relâmpago sai do ocidente e se mostra no oriente, assim será a vinda do Filho do Homem, embora ele tenha que no momento presente ser rejeitado por aquela geração. Jesus prepara o coração dos discípulos para aquilo que deve acontecer com ele, para o mistério da sua paixão, para o mistério do seu sofrimento, mas alerta aos discípulos: olha, isso não terá a última palavra. Porque assim como o Filho do Homem veio uma primeira vez e já fez com que o reino de Deus estivesse presente em sua semente, assim como ele vai sofrer e vai ressuscitar para que o reino de Deus se manifeste ainda mais plenamente, assim ele voltará no fim dos tempos e aí definitivamente o seu reino acontecerá no meio dos homens. Nós que estamos neste meio tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda do Senhor, devemos fazer todo o nosso esforço para que os valores do reino de Deus estejam presentes no meio dos homens através de todas as nossas atividades. Mas ao mesmo tempo devemos saber que o reino de Deus não é fruto só de um progresso humano. Ele se dará definitivamente quando o Senhor voltar para instaurar o seu reino com todo o seu poder no meio dos homens. Que nós nos preparemos para estarmos prontos para irmos ao encontro do Senhor por ocasião da sua segunda vinda. Receba a bênção do Senhor e que ela o ajude a esperar, a desejar a segunda vinda do Senhor e ao mesmo tempo a tornar mais visível o seu reino no meio dos homens através das suas obras. O Senhor esteja convosco. Que desça e permaneça sobre você e todos os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.